Vivemos numa era em que a pressa parece ter se tornado a lei que governa o mundo. O relógio dita nosso ritmo, as redes sociais aceleram nossa mente, e a cobrança constante de resultados nos faz sentir que nunca estamos no lugar certo, na hora certa. É como se estivéssemos sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Nesse cenário, a ansiedade se tornou uma das maiores companheiras de milhões de pessoas. Mas Allan Kardec já nos ensinava que por trás de todo o sofrimento humano existe uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. A ansiedade não é apenas um fenômeno psicológico, uma questão de química cerebral ou de estilo de vida. Ela também é resultado da sintonia vibracional que cultivamos no dia a dia. E quando nossas escolhas, pensamentos e sentimentos abrem brechas, nós atraímos influências espirituais que intensificam esse estado. Por isso, hoje quero caminhar com você em uma reflexão profunda. Os 8 erros espirituais que aumentam a sua ansiedade, segundo os ensinamentos de Allan Kardec. Este vídeo não é apenas uma lista, é um convite a olhar para dentro, a observar seus hábitos e perceber se você está, sem saber, alimentando a sua própria ansiedade. E antes de começarmos, eu já quero te ouvir. Quando você sente ansiedade, qual é o sinal mais forte que aparece em você? É o coração acelerado, a falta de ar, os pensamentos que não param? Compartilhe nos comentários. Muitas vezes, perceber que outras pessoas vivem sintomas parecidos já nos dá força para enfrentar essa luta. Agora, seja bem-vindo ao canal Olhar e Despertar. Aqui, cada vídeo é um convite para expandir a consciência, compreender a vida espiritual e fortalecer a fé à luz dos ensinamentos de Allan Kardec e de grandes nomes como Chico Xavier. Se inscreva, ative o sininho e faça parte desta comunidade que cresce a cada dia em busca de clareza, propósito e paz. Agora sim, vamos ao primeiro erro. O primeiro erro que aumenta a ansiedade é viver apenas no futuro, a mente ansiosa. É como um viajante que nunca chega ao destino. Ela corre quilômetros à frente, tentando antecipar o que ainda não existe. Você cria cenários, problemas, medos e sofre antes da hora. Quantas noites já foram perdidas pensando em contas que ainda nem venceram, em entrevistas que ainda não aconteceram, em problemas que talvez nunca venham. Espiritualmente, isso é muito perigoso, porque os obsessores aproveitam justamente esse estado de preocupação. Eles intensificam a insegurança e colocam ainda mais medo em sua mente. É como se você deixasse janelas abertas para que vozes estranhas entrassem e aumentassem sua agonia. Kardec nos lembra que o único tempo real é o presente. Viver fora dele é se desconectar do único lugar onde podemos agir e transformar. Quem vive no futuro, vive em terreno de ilusão, e isso multiplica a ansiedade. Imagine uma pessoa que passa os dias se preocupando com a possibilidade de perder o emprego. Ela não apenas sofre antes da hora, mas também vibra em insegurança, medo e escassez. Essa vibração atrai obsessores que se alimentam justamente dessa energia. Eles sopram pensamentos ainda mais destrutivos. Você não vai conseguir. Você não tem valor. Vai dar tudo errado. A pessoa acredita que são seus próprios pensamentos, mas muitas vezes são influências espirituais que se aproveitam da sua vulnerabilidade. A metáfora é simples. Viver no futuro é tentar caminhar em uma ponte que ainda não foi construída. Você dá passos no vazio e, claro, sente medo da queda. O presente é o único chão firme que existe. Sempre que perceber sua mente se projetando para o futuro com ansiedade, respire fundo e repita: agora é o único tempo real. Aqui eu estou seguro. O segundo erro que aumenta a ansiedade é o excesso de comparações. Nunca foi tão fácil comparar-se aos outros. Com um simples clique, vemos viagens, conquistas, corpos perfeitos e sorrisos de pessoas que parecem viver melhor do que nós. Mas esquecemos que estamos vendo apenas recortes, não a realidade. Você olha para o colega de trabalho que foi promovido, mas não vê as noites mal dormidas que ele enfrentou. Você observa uma foto feliz em uma rede social, mas não vê as lágrimas que vieram antes daquele sorriso. Kardec escreveu: a verdadeira superioridade do homem não está no que ele possui, mas no que ele é. Quando você se compara, esquece disso. Esquece que cada espírito tem seu tempo, sua missão e seu caminho. Não existe estar adiantado ou atrasado. Existe apenas o seu ritmo de aprendizado. Espiritualmente, a comparação é perigosa porque gera inveja, frustração e baixa autoestima. Essas vibrações são o alimento perfeito para obsessores, que intensificam pensamentos destrutivos. Você não é suficiente. Você nunca vai alcançar. Olha como os outros são melhores que você. Quanto mais você se compara, mais ansioso se sente.
É como correr uma maratona olhando apenas para os outros corredores. Você perde o foco da sua própria corrida, tropeça e desanima. A ansiedade cresce, porque você se esquece de que a única comparação justa é consigo mesmo, com o seu eu de ontem. Sempre que se pegar comparando-se, troque a pergunta: por que não sou como eles? Por como posso ser melhor do que fui ontem? O terceiro erro é se entregar aos vícios e ao descontrole emocional. Os vícios são tentativas de anestesiar a dor da alma. Eles prometem alívio rápido, mas depois cobram um preço alto: culpa, dependência e mais ansiedade. Não falamos apenas de drogas ou álcool, mas também de café em excesso, redes sociais sem limites, comida compulsiva ou até o hábito de reclamar sempre. Kardec explica que espíritos apegados à matéria continuam desejando os prazeres que tinham em vida. Muitos se ligam a encarnados que compartilham os mesmos vícios. Quando você se entrega a um vício, sua vontade enfraquece. E sem vontade, não há defesa espiritual. Esse estado de fragilidade alimenta a ansiedade, porque você sente que não tem controle sobre a própria vida. A saída não é se culpar, mas buscar consciência. Exemplo: escolha um vício pequeno e trabalhe nele por uma semana. Cada vitória, por menor que seja, já é um fortalecimento da sua alma. Imagine alguém que decide reduzir o tempo nas redes sociais. Ao invés de 3 horas, começa ficando apenas 1. Parece pouco, mas já abre espaço para que a mente respire. Observe qual hábito você mais repete para fugir de si mesmo e tente reduzi-lo um pouco a cada dia. Esse simples gesto é uma forma de retomar o controle da sua vida espiritual. O quarto erro é acumular preocupações sem oração. A oração é o alívio da alma. Sem ela, carregamos fardos sozinhos, como quem tenta atravessar um rio sem ponte. Imagine uma mochila onde você coloca todas as suas preocupações: contas a pagar, problemas familiares, medos do futuro, dores do passado. A cada dia você coloca mais peso, mas nunca tira nada de dentro. É assim que funciona a mente ansiosa sem oração. Acumula sem aliviar. Jesus nos ensinou: orai e vigiai. Kardec reforçou que a prece não é apenas um ato religioso, mas uma ferramenta de higiene mental e espiritual. Ela cria sintonia com os bons espíritos, traz clareza e fortalece a confiança. Obsessores se aproveitam da mente que só acumula preocupações. Eles alimentam o medo, intensificam as dúvidas, criam cenários ainda piores. Sem oração, você abre as portas da sua mente para as sombras. Sempre que sentir a ansiedade aumentar, pare por alguns instantes e faça uma oração curta. Senhor, eu entrego isso, que não posso carregar. Essa entrega sincera já muda a vibração. O quinto erro é a falta de disciplina no pensamento. A mente ansiosa é como um rádio fora de sintonia, captando todo tipo de ruído. Você pensa em 10 coisas ao mesmo tempo. Cria cenários que nunca acontecerão e se perde em espirais de preocupação. Kardec explicou que os obsessores se ligam a nós por afinidade. Se seus pensamentos são caóticos, eles encontram ali o ambiente perfeito para se instalar. Eles intensificam a desordem mental, fazem você acreditar em catástrofes, e cada vez mais sua ansiedade aumenta. É como se sua mente fosse uma casa sem portas, aberta para qualquer visitante. Disciplina mental não significa reprimir pensamentos, mas aprender a escolher quais você alimenta. É perceber quando a mente foge do controle e trazê-la de volta ao presente. É substituir a catástrofe imaginada por uma oração sincera, um ato de gratidão ou um pensamento de confiança. Quando perceber um pensamento ansioso, escreva-o em um papel. Depois rasgue e diga: eu escolho não alimentar isso. Esse simples gesto simboliza o poder de recusar vibrações negativas. O sexto erro é negligenciar o corpo físico. A ansiedade não está apenas na mente e no espírito, mas também no corpo. Ela se manifesta em forma de taquicardia, tremores, insônia, dores de estômago. Muitas vezes culpamos apenas o espiritual, mas esquecemos que a alma usa o corpo como instrumento. Kardec dizia que o corpo é um instrumento da alma, e como qualquer instrumento, precisa estar afinado. Se o violino está desafinado, a música não sai harmoniosa. Da mesma forma, se o corpo não recebe cuidado, a alma não consegue expressar paz. Sono irregular, má alimentação, sedentarismo e excesso de estímulos digitais fragilizam o corpo. E quando o corpo sofre, a alma sente. Cuidar do corpo é também cuidar do espírito. Troque um hábito físico que te enfraquece por outro que te fortalece. Dormir 1 hora mais cedo, caminhar, beber mais água. Cada gesto simples é também um ato espiritual. O sétimo erro é fugir da reforma íntima. Muitas vezes a ansiedade é o grito da alma pedindo mudança. Ela mostra que há algo desalinhado em sua vida.
Mas em vez de ouvir esse chamado, fugimos. Nos distraímos com trabalho, com vícios, com críticas aos outros. A reforma íntima é justamente o processo de olhar para dentro, reconhecer fraquezas e se esforçar para melhorar. Mas muitos têm medo desse mergulho interior. Preferem o barulho externo à reflexão silenciosa. Kardec nos alerta: sem reforma íntima não há verdadeira evolução espiritual. Enquanto fugimos de nós mesmos, acumulamos mais ansiedade, porque o espírito sabe que está distante do seu propósito. A verdadeira cura não está em fugir da dor, mas em transformar a dor em aprendizado. Pergunte-se todos os dias: qual é o pequeno passo que posso dar hoje para ser uma versão melhor de mim? Antes de seguirmos, eu quero te convidar a fechar os olhos por alguns instantes. Respire fundo, sinta o ar entrando e saindo com calma. Permita-se estar apenas aqui, nesse momento. Imagine que todos os pensamentos que te inquietam estão como nuvens passando pelo céu. Eles podem estar aí, mas você não precisa segurá-los. Apenas deixe que passem. Agora, visualize uma luz suave descendo sobre você, iluminando sua mente, acalmando o coração, trazendo serenidade para o seu espírito. Repita em silêncio: eu não sou prisioneiro da ansiedade. Eu sou luz, eu sou calma, eu sou confiança. Permaneça um instante nesse estado e abra os olhos lentamente. Que essa pequena pausa te lembre que a paz está sempre disponível dentro de você. Basta escolher acessá-la. Agora, abra os olhos devagar e volte sua atenção para cá. Perceba como, em poucos instantes de presença, sua mente já encontra mais calma. E é exatamente nesse estado de serenidade que quero compartilhar com você o 8º e último erro, talvez o mais profundo de todos, que aumenta a ansiedade, a falta de confiança em Deus. O 8º erro é a falta de confiança em Deus. A raiz da ansiedade é a falta de confiança. Acreditamos que precisamos controlar tudo. E quando percebemos que não podemos, entramos em desespero. Kardec lembra que os bons espíritos sempre nos assistem, mas precisamos abrir espaço para sentir essa presença. Quando confiamos, encontramos serenidade. Quando não confiamos, a ansiedade se multiplica. Ao final de cada dia, agradeça por 3 coisas simples. A gratidão fortalece a confiança e afasta a inquietação. Faça da gratidão uma disciplina, não importa quão pequeno seja o motivo. Agradecer abre espaço para a confiança e fecha portas para a ansiedade. Esses foram os 8 erros que aumentam sua ansiedade. Talvez você tenha se identificado com alguns deles. E isso não é motivo de culpa, mas de consciência, porque a consciência é a chave da mudança. Pense, se continuar alimentando esses erros, como estará sua vida daqui a 5 anos? Mais ansiedade, mais esgotamento, mais vazio. Agora imagine o contrário. Como será sua vida se, a partir de hoje, você começar a mudar pequenos hábitos? Porque a transformação não começa com grandes saltos, mas com passos simples e consistentes. Lembre-se, ansiedade é excesso de futuro na mente, mas paz é presença no agora. Allan Kardec nos ensinou que o espírito encontra força quando escolhe viver consciente e confiante. E eu quero saber, qual desses 8 erros você sente que mais tem aumentado a sua ansiedade? Deixe sua resposta nos comentários. Sua reflexão pode ser um farol para quem precisa de esperança hoje. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal Olhar e Despertar e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora, porque você pode ser um instrumento de luz que outra alma precisa para se libertar. Onde a luz permanece, a sombra não resiste. Lembre-se, ansiedade é excesso de futuro na mente, mas paz é presença no agora. Allan Kardec nos ensinou que o espírito encontra força quando escolhe viver consciente e confiante. E eu quero saber, qual desses 8 erros você sente que mais tem aumentado a sua ansiedade? Deixe sua resposta nos comentários. Sua reflexão pode ser um farol para quem precisa de esperança hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal Olhar e Despertar e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora, porque você pode ser o instrumento de luz que outra alma precisa para se libertar. E antes de sair, quero te convidar para assistir também a um outro vídeo essencial aqui do canal: 6 erros espirituais que atraem obsessores, Allan Kardec. Nele, você vai entender como alguns hábitos simples podem abrir portas para influências espirituais negativas e como fechar essas brechas para proteger a sua energia. Tenho certeza de que esse vídeo vai complementar o que você aprendeu hoje e trazer ainda mais clareza para a sua caminhada espiritual. Onde a luz permanece, a sombra não resiste.